Olá pessoal, tudo bem? Então hoje vamos falar sobre os países emergentes, mais especificamente da China. Sabemos que existem os BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, considerados emergentes, sendo que muitos deles hoje em dia nem são tão emergentes assim, né? Por causa de diversos problemas econômicos, políticos, mas um dos países que se destaca ainda, né? Com grande crescimento econômico, apesar de todos os problemas, né? É a China que vamos falar na aula de hoje. Então eu começo falando sobre as características naturais e geográficas da China. Então, em termos de localização, pessoal, a China localiza-se entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer. A China tem sua maior parte localizada na zona temperada norte e uma minúscula parte na zona intertropical norte, ou seja, possui um clima mais ameno, mais temperado, né? Banhado pelo Oceano Pacífico e pelo Mar da China, é um país com ideologias socialistas, ou seja, ele está se abrindo ainda à economia capitalista, né, a grandes trocas comerciais pelo mundo todo, mas ainda tem características do passado, né, pelo regime fechado, que foi há muito tempo, que não foi tão democrático assim, mas aos poucos a China está nessa parte de transição e considerada uma grande potência capitalista, embora ainda tenha essas ideologias do passado, né? Continuando, pessoal, em termos do relevo, existem lá na China, né, as colinas e cordilheiras baixas no sul, planícies aluviais no leste e o Planalto da Mongólia no norte e a Cordilheira do Himalaia no oeste. Assim, o que podemos concluir, né? Um relevo bem diversificado, com é, altas altitudes em alguns lugares, né? Com a presença de cordilheiras e planaltos, o que dificulta a agricultura em algumas regiões e ocupação humana mesmo de cidades em determinadas regiões também. Mas isso não foi um fator para a China ser um grande país populacional. Em termos de clima, né, devido à sua localização, ela possui um clima frio de montanha, mais é, ao sul, né, o tropical de monções, um clima que é influenciado pelos ventos de monções, como eu já falei na aula sobre a Ásia, uma parte do clima subtropical e um clima temperado, ou seja, é, não possui um clima tropical, né, que favorece a cultura de alguns tipos de plantações, né, e não favorece também a alta biodiversidade devido a este tipo de climas aqui, né. Também verificamos algumas paisagens, né, geográficas em termos de vegetação. Possui a floresta temperada, numa parte aqui do nordeste da China, florestas pluviais tropicais, mais aqui no sudeste, estepes, né, possui essa vegetação adaptada ao clima mais frio, possui também deserto, uma parte aqui do deserto da Mongólia, aqui na divisa aqui, né, com o país, e montanhas elevadas e o clima semiárido também. Então a China possui algumas paisagens bem diversificadas, né? Embora não tenha alguns tipos de formações de florestas como acontece no Brasil. Em termos de conflitos e relações diplomáticas, né? Além de possuir uma das economias que mais cresce no mundo, né? Sendo uma potência hoje em dia, a China detém também um dos regimes mais fechados e repressivos do planeta, já se envolveu em diversos conflitos, né? Não há uma democracia que seja considerada assim para o povo se expressar, né? Ainda hoje em dia o governo controla bem os meios de comunicação e de expressão, né? E as respostas do Estado às tentativas de mudanças costumam ser altamente violentas. Hoje em dia nem tanto, né? Pois é, como eu falei, né, ela está passando por esse regime de transição, né, para ser um Estado capitalista, porém é, o povo ainda se mantém bem obediente às leis do país, né? Um grande exemplo é são essa cultura milenar de ser um país que não está tão assim adepto, né, a uma cultura de fluxos intensos, né, para
outros países. Então a China conseguiu se recuperar rapidamente dessa pandemia, por exemplo, né, do coronavírus, porque muitos costumam é, ter hábitos, né, de higiene, embora nem todos, né, porque foi lá que dizem que começou, né, essa pandemia por causa de alguns vetores, né, animais. Então a China, ao mesmo tempo que ela obedece a determinadas regras do governo, né, eh, ela está se abrindo ao restante do mundo, mas ainda tem esses conflitos que eu vou falar a seguir, né? Alguns países que a China já teve problemas, né? Tanto externamente como vizinhos aqui, como a Coreia, como o Japão, o Vietnã, né? Alguns ela saiu vitoriosa por conquista de territórios, né? Outros nenhum não teve um entendimento assim, né? Para atingir seus objetivos, por isso que fala que houve um empate, né? Houve um empate aqui, mas outros ela saiu derrotada porque não conseguiu atingir alguns objetivos claramente, né? No caso aqui da guerra sírio com a Índia, né? Mas enfim, né? A China hoje em dia não tem tantos conflitos da geopolítica clássica com guerras, né? Como era antigamente. Ela se estreitou bastante, né, os laços comerciais e econômicos com o Brasil, além de diversos outros países que ela tem contato hoje em dia, né, como Japão, Estados Unidos, União Europeia. Mas no caso aqui do Brasil, né, eu destaco aqui os últimos anos, onde estreitou esses laços, principalmente na década de 90, né, com a declaração pública de apoio do Brasil em relação à entrada da China ao OMC, né, sendo um grande parceiro comercial, a Organização Mundial do Comércio, e nos anos 2000 até 2010, que começou muito bem para a China, né, pois ela tornou-se o principal parceiro comercial do Brasil, eh, assim como outros países asiáticos também, que o Brasil obteve maior aproximação, assim, né, tanto em termos de exportação como importação de produtos industriais, produtos tecnológicos, mas tudo depende de cada gestão de governo, né? Sabemos que hoje o Brasil não está tão aberto assim, né, para outros países como antigamente, mas esperamos que essas relações aqui aumentem. Também a cultura chinesa influenciou bastante o Brasil, né, devido à chegada de muitos imigrantes chineses, influenciando na arquitetura, no Ano Novo Chinês, lá em São Paulo, né, onde alguns bairros, né, como o bairro da Liberdade lá, possui diversos asiáticos, né, que influenciam essa cultura e diversos eventos culturais, tanto na região de São Paulo como no oeste, né, de São Paulo, no Paraná também, norte do Paraná, né, verificamos essa cultura, né, asiática muito presente devido às imigrações, né. E em termos de geopolítica, né, a China possui uma economia que mais cresce no mundo, né, em termos de exportação e importação também, né, de diversos produtos, embora teve uma desaceleração nos últimos anos. Não é que sua economia diminuiu, é que o ritmo era tão acelerado, né, que houve uma ligeira queda, né, mas ainda continua sendo uma grande potência, né, só perdendo para os Estados Unidos em alguns quesitos, né, mas é, a China ela tem essa característica, né, de manter um equilíbrio, de manter essa força econômica, ter uns objetivos bem claros e aumentou, né, sua aproximação com diversos países, como eu já falei. O agronegócio da China. A China é o maior produtor, né, de alimentos, produzindo anualmente 513 milhões de toneladas de suínos e 465 milhões de toneladas de grãos. É o maior produtor mundial de milho e arroz também. A agricultura é predominantemente mecanizada, gerando assim melhores resultados, né, porque não é todo território que pode se cultivar, por isso alguns lugares onde tem agricultura ela é bem intensiva a sua agricultura, né, produzindo bastante, e sendo um dos maiores exportadores de matéria-prima. A China possui 1,27 milhões de metros quadrados como área cultivada, o que corresponde a 7% da área total do território. Então, embora não seja tão aproveitado assim, né, todas as áreas da China, mas o pouco que se utiliza é muito bem
utilizado principalmente para trigo, arroz, né? Como vocês podem verificar no mapa a seguir, verificamos aqui as principais 4 regiões agrícolas, né? O trigo próximo ao Rio Amarelo, aqui nessa região, né? É, o trigo, arroz na China Central, arroz no sul e litoral, aqui nessa região 3, e soja na Manchúria, na região número 4, aqui mais no norte. Então verificamos que não há uma grande diversidade assim de produtos agrícolas, porém eles produzem grande quantidade para abastecer toda a sua população. Aqui nesse próximo mapa, né, verificamos as principais regiões industriais, principalmente concentradas aqui no litoral, assim como acontece no Brasil também, né, onde o interior não foi tão des povoado e desenvolvido assim, né, principalmente aqui no caso por causa das cordilheiras, né, as condições do relevo não favoreceram tanto assim, e tem diversos tipos de produtos industriais que são exportados para diversas regiões do mundo, né? Inclusive o Brasil. E como todo país, né, a China tem seus pontos positivos, né, como o crescimento econômico, mas também tem gerado diversos problemas ambientais. É, então, como a gente verifica, né, o polo industrial gera diversas poluições industriais, né, como por exemplo alterações no meio ambiente, poluição no ar, e então esse é um dos problemas, né? Inclusive a gente viu na Olimpíada lá em Pequim que a China é um país muito poluído, o baixo custo da mão de obra, né? Isso faz com que aumente grande parcela da população produzindo intensamente nas indústrias, caça ilegal também é um problema, né? Diminuindo a biodiversidade e o desmatamento muito acelerado em algumas regiões para obter matéria-prima, né? Como consequências, né, já falei, a alteração do meio ambiente, poluição excessiva, né, diminuição dos recursos hídricos, contribuindo inclusive para o aquecimento global, o aumento dos poluentes, né, a chuva ácida também é um problema que interfere nos países industriais, né, mas a China tem tido algumas medidas, né, leis ambientais mais rigorosas, buscando trabalhar a conscientização ambiental, principalmente nas escolas, né, com mais educação ambiental, diversos projetos de reciclagem sendo referência para o mundo todo, né, sabendo reaproveitar diversos produtos e subprodutos das indústrias e projetos de preservação do meio ambiente, que é muito importante para que o país não seja considerado como um grande país que cresceu e ao mesmo tempo poluiu muito, né? Aqui verificamos algumas imagens, né, de poluição e degradação em algumas regiões, né. É claro que com essa questão atual da pandemia do coronavírus, o ritmo chinês industrial cresceu, decresceu bastante, né, porque não podia estar no mesmo ritmo e lá eles obedeceram bastante a questão da quarentena, então verificou já em mapas que a poluição diminuiu bastante, né? E esperamos que isso seja um exemplo a ser seguido tanto na Europa, no Brasil, né? E a China continue sendo um país de referência tanto em termos de cultura, indústria e diminuição da poluição. Então espero que vocês tenham entendido, né, pessoal, as principais características da China em termos de eh, economia, geografia física, né, vegetação, clima e alguns problemas que ela está buscando resolver também. Então vejo vocês, pessoal, na próxima aula dos países emergentes.